E estamos aqui, eu e minha esposa, e alguns irmãos em Manaus orando por nós, e nós orando por eles também, né? Enquanto a igreja também aqui ora pelas nossas vidas, e nós vamos cobrindo uns aos outros com oração, para que Deus continue nos guardando. Mas saiba de uma coisa, irmão, não é a sua oração que dá vitória ao outro irmão, é o Senhor. Mas é claro que você deve orar, é claro que nós devemos orar, mas não pense que é a sua oração, não é a minha intercessão. E o que é, pastor? É a graça de Deus, é o poder de Deus, tudo Ele fez por nós. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus fez tudo por você. Glória a Deus. Então, queridos, nós temos uma palavra nessa noite. Nós trouxemos livros materiais que nós andamos, que nós confeccionamos, e nós temos um dos livros novos chamado O Poder da Reivindicação. E o que é isso? Compre um livro, ou dê a alguém, e você vai ver que reivindicar é algo bíblico. Reivindicar faz parte da nova aliança. Reivindicar faz parte de crentes nascidos de novo. Quantos aqui nasceram de novo? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. O maior privilégio é que nascemos de novo. E esse novo nascimento não foi produzido por você. Não é o seu esforço, não é aquilo que você faz, mas é aquilo que Jesus fez por você. É aquilo que Ele fez por nós. Amém? Então no final procure, a minha esposa está ali, a pastora Gabriela, e nós temos muitos materiais, livros para mulheres, livro, não sei se nós trouxemos o livro para jovem, nós estamos com alguns materiais, não dá para trazer tudo, né? Que agora tem uma restrição contra as malas no avião, né? Você quiser trazer mais, tem que pagar, né? Além de tu pagar as passagens, uma série de coisas, o lugar onde tu vai ficar, né? Então a gente não trouxe muito livro, mas o livro que tem paga mais as bagagens, entendeu? Não, é verdade, que é na própria passagem, né? Então, irmãos, mas mesmo assim nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra. Abra a palavra no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo... Marcos 5, verso 35 em diante. Glória a Deus. Marcos 5, capítulo 5, versículo 35 em diante. Aleluia. Todos já acharam? Talvez você já tenha lido, meditado, analisado sobre o texto que fala sobre um homem muito importante, que foi até Jesus. Verso 35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram, aleluia, sua filha morreu. Imagine isso. Chegaram para Jairo, que foi até Jesus, pedir a cura da sua filha. Agora alguém chega e diz: Jairo, tua filha está morta, glória a Deus. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, olha o que ele disse para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João,
irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto. Olha o que Jesus encontra: um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Havia um ato fúnebre. Não havia alegria, havia tristeza. Então entrou e perguntou. Olha que interessante, Jesus chega no lugar fúnebre e faz uma pergunta. Parece que Jesus era engraçado, né? Mas a gente sabia o que estava fazendo. Ele faz uma pergunta e diz: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão que fez? Aplaudiu Jesus? Riu dele. Riram de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se. Quando? De imediato. E começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Pode sentar novamente, aplaudindo o nome de Jesus. Pode aplaudir o nome dele. Que coisa interessante, né? Eu estou lendo aqui nessa tradução que eu estou usando, que eu gosto muito, que é a Nova Versão Transformadora. Ela é tão boa que você fica mais esclarecido. Tem gente que gosta da versão internacional, eu prefiro essa. Mas gosto não se discute, né? Cada um gosta da versão que melhor lhe apraz. Mas vamos falar um pouco de Jesus nessa noite. Porque com certeza o Bispo Marinho fala muito de Jesus. Igreja fala muito de Jesus. Você fala de Jesus. Você, quando evangeliza, fala de Jesus. Quando você conversa com alguém, você com certeza está falando sobre a pessoa mais importante. E quem é? Jesus. Jairo, um homem importante, líder da sinagoga. O que era a sinagoga? Era como uma igreja. Era uma congregação aonde o povo de Israel se reunia para ouvir sobre a lei. E o que a lei ensinava? Não muita coisa. Porque diz Paulo que a lei nunca justificou ninguém. Ela só condenava. Porque diz Paulo também que a lei só produzia morte. E é incrível, interessante que muito crente hoje, bispo, quer viver pela lei. Quem quer viver pela lei só recebe morte. A lei não produz vida, mas o Espírito de Deus produz vida. Aleluia! E Jairo, líder da sinagoga, foi até Jesus. Quando ele chega, Jesus estava curando uma mulher. Havia curado uma mulher. Que mulher? A mulher que sofria de hemorragia. A mulher hemorrágica, que estava sofrendo quantos anos? 12 anos. E qual era a idade da filha de Jairo? 12 anos. E Jairo percebeu que Jesus cura aquela mulher. Quantos aqui gostariam de ser curados? Levanta a mão aí. Diga: eu quero ser curado hoje à noite. Como Jesus curava pessoas. Como Jesus cura pessoas. Isso é muito interessante. Porque as curas de Jesus, elas só acontecem na nova aliança. As curas no Antigo Testamento
só um pouco diferente. Mas Deus curava, também ressuscitava. Deus abria o mar, sim ou não? Deus fazia comida cair do céu. Mas diga assim para o seu irmão: na nova aliança, a glória é maior. Não fique dizendo: ah, eu queria voltar no tempo de Moisés. Não, Senhor, agora é melhor. Deus não só faz o mar se abrir, Ele faz você andar sobre as águas. Você está entendendo? Ele faz o povo dele andar sobre as águas. Aleluia. Jairo, esse homem importante, tinha uma filha doente, enferma, foi até Jesus. Ele foi a pessoa certa ou não? Ele foi a Jesus. Era a pessoa certa, Jesus? Sim. Então você está diante da pessoa certa, que não sou eu nem um bispo, mas é Jesus, que pode curar, que pode libertar, que batiza, que é o mesmo, que não muda, é imutável. Eu acho interessante que nos dias que nós vivemos, algumas pessoas crentes limitam Deus. Olha para o teu irmão e pergunta assim: você limita Deus, irmão? Aí, há muitas igrejas hoje, no Brasil principalmente. No Brasil tem muita igreja. Deixa eu falar uma coisa: nos Estados Unidos, algumas igrejas estão se acabando. É sério. Nós temos um amigo nosso de Manaus, um pastor. Ele chegou recentemente dos Estados Unidos, de Miami, né? Ele sempre vai para lá, os filhos estão para lá. Ele foi com a esposa, passou alguns meses, ele sempre vai, demora muito. E a gente conversando na casa dele, tomando café. E eu perguntei: como é que estão as igrejas nos Estados Unidos? Ele falou: está se acabando. Igreja fechando. O evangelho lá, ó. Pastores lá, ó. Porque ser pastor nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Alguns pastores nos Estados Unidos não têm chamada para ser pastor. Eles são pastores porque fizeram faculdade. Tem que ter curso. Mas a Bíblia diz que quem não é chamado não pode exercer o ministério. Que ministério é uma chamada. Não é a chamada do homem: ah, eu olho para você e vejo que você é pastor. Não é isso não. É Deus que olha, é Deus que escolhe. E é Ele que chama. Ele chamou Paulo. Mas triste foi a história de Paulo, porque Paulo era um homem rebelde. Eu estava falando hoje para minha esposa: se você estudar muito a história de Paulo, você vai ouvir ele falando assim: eu era irrepreensível na lei. Sabe o que é que Paulo era? Um cara muito petulante. Ninguém consegue ser irrepreensível na lei. Mentira. Ele estava dizendo: eu sou o cara na lei, eu cumpria tudo, eu era o bom. Aí Jesus derruba ele do cavalo na estrada de Damasco e fala para ele: Saulo, tu me persegue e tu vai agora saber o que é bom. Tu vai me servir nas dores, tu será perseguido, tu vai sofrer naufrágio só porque tu me perseguiu. Algumas pessoas sofrem porque precisam se reconciliar com Deus. E Paulo até que ora e pede para Deus tirar o espinho da carne dele, né? Ele não fala que tinha um espinho na carne? Eu acho engraçado que ainda tem pregador que diz que o espinho na carne era uma doença de Paulo. Só se for numa outra tradução bíblica. Porque até na tradução católica diz que o espinho na carne de Paulo era um demônio. Está na Bíblia. Aí o cara se enche de tanta teologia que vai dizer que era uma doença. Paulo era doente dos olhos.
É a doutrina do achismo. Aí vão reduzindo Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. O mundo está desse jeito, igreja se acabando, igreja fechando, porque nós estamos pregando o outro evangelho. Evangelho limitado, que limita Deus, que limita o seu poder. O evangelho que não cura o paralítico. O evangelho que não cura a visão, a cegueira. Não, pastor, isso aí não. Então rasga a Bíblia. Rasga, joga fora. A pessoa se encheu tanto de teologia que não prega mais a palavra. E diz assim: eu prego o evangelho de Jesus. Mentira. De Jesus não, você prega o seu evangelho. O evangelho que você inventou. Aliás, muita gente inventou Deus, mas quem criou o homem foi Deus. E Deus tenta criar, e o homem tenta criar Deus do jeito dele. Às vezes o crente fala: Deus não funcionou para mim. Claro, você não usa fé. Quem quer milagre hoje à noite, levanta a mão aí. Toda cura que Jesus realizava era pela fé. Fé. O que ele disse para a mulher que tocou na orla da sua veste: mulher, a minha fé te curou. Ele falou isso? Não. Sabe o que está em jogo hoje aqui? A tua fé. Não é a minha não, é a tua. É você que quer, é você que pede, é você que ora. E pedir não é pecado. Você tem que parar de ouvir pregador dizendo: você pede demais. Não, Jesus fala: peça, peça e receba. Se eles não querem pedir, o problema é deles. Se eles não querem orar, o problema é deles. Nós vamos continuar orando e dizendo: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem crê assim, aplaude ele. Jesus pregava o evangelho do reino. Pregava o evangelho do reino. O que é evangelho do reino? Evangelho do reino não é o nome de uma denominação. Não. O evangelho do reino não é o título que um pastor recebe. O evangelho do reino que Jesus pregava é uma demonstração de que Deus, o Pai, era com ele. João escreve dizendo: por isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir todas as obras do diabo. Você sabia que tem crente que ainda convive com as obras do diabo? Convive com as obras do diabo. Acha bom, acha legal. E alguém disse para ele: não, você não pode ser curado disso. Você tem que conviver com isso, porque Deus está te provando. E para quem vai no médico? Se Deus está provando, você vai no médico, você está indo contra Deus. Se você acredita que Deus quer que você tenha uma enfermidade que leve à morte, você não precisa procurar cura, porque você estaria sendo rebelde. Eu sou rebelde contra o diabo e digo para ele: comigo não, tu vai ter que sair, tu vai ter que abandonar, tu não nasceu no meu corpo, essa doença vai ter que ir embora. Jesus pregava o evangelho do reino. Mateus diz: e este evangelho será pregado em todas as nações. Qual é o evangelho? Está lá escrito em Mateus 24. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações. A igreja passou a pregar o outro evangelho. Tem igreja hoje que Jesus nem batiza mais com o Espírito Santo. Não tem batismo, não tem dom de línguas, não tem profecia, muitas vezes tem profetada. Porque fica na brincadeira: Deus vai falar, Deus vai falar, Deus vai falar. E quem fala muitas vezes é o homem, ou a carne, ou o diabo. Mas Deus continua falando, Deus continua revelando, porque esse é o evangelho do reino. Aleluia!
Esse evangelho do reino, Jesus deixou para cada um de nós pregar. Quem acredita nisso, levanta a mão. Ah não, pastor, só Jesus realizava milagre. Então você não leu a Bíblia. Aqui no mesmo livro de Marcos, só que no capítulo 6, diz assim: então Jesus, verso de número 7, então Jesus percorreu diversos povoados ensinando os moradores. Reuniu os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto o cajado. Ele foi instruindo. Ele foi falando: expulse demônio, né? Ele vai liberando a autoridade. E no verso 12 diz assim: então eles, não foi Jesus, eles, os discípulos, partiram, dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios, curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Eu vou falar uma coisa que eu já falei para minha esposa. Eu nunca quero sentar numa cadeira para ouvir um pregador pregando um evangelho que não seja do reino. Eu não quero perder meu tempo. Eu prefiro ficar na minha casa do que ver um homem cheio de sabedoria e conhecimento não fazendo nada. Eu vou dizer para ele: vai ser médico, vai ser enfermeiro, vai ser um advogado, faça alguma coisa, mas pare de ser pastor. Porque pastor tem que ser ungido. Pastor tem que fazer milagre, porque Jesus fazia. João 14, Jesus fala: se você crê em mim, você fará as mesmas obras que eu faço, mas fará maior do que as minhas, simplesmente porque alguém creu em Deus. O crer é diferente da fé. Tem gente que confunde fé com crer. São duas coisas diferentes. O nosso problema hoje é que a gente não gosta muito de estudar a Bíblia. Crer, qualquer ser humano crê. Até uma pessoa sem Jesus crê. Sabe por que ela crê? Porque ela tem a força de vontade, chamada livre-arbítrio. Sabe quando a pessoa recebe Jesus? A primeira coisa que ela faz é usar a força de vontade dela para crer. Estou falando de crer, não de fé. Quando ela faz isso, usa a força de vontade dela para crer, Deus vem e enxerta a fé, que é um dom dele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O crer é algo natural, mas a fé é algo sobrenatural. Ninguém nasce com fé. Nenhum ser humano nasce com fé, porque a fé é dada por Deus. Efésios diz: a fé é um dom de Deus, Ele dá a fé. Jesus conta uma história sobre a figueira. Ele vai, a figueira não tinha fruto, ele amaldiçoa a figueira. No outro dia ele volta no mesmo lugar, passa ali de propósito. O discípulo fala: mestre, olha a figueira que o senhor amaldiçoou. Ela estava de pé? Ela estava o quê? Seca. Morreu. O que é que Jesus foi lá? Disse: Pedro, traz gasolina e álcool, vamos tocar fogo nela. Não. Ele só olhou para a figueira e falou: nunca mais nasça fruto de ti. Está ouvindo, figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. Jesus estava dizendo: o que eu estou fazendo com essa figueira se chama fé. E aí na nossa tradução em português diz assim, diz que Jesus disse: tenham fé em Deus, né? Eu acho que eu já falei um pouco aqui uma vez. Jesus não falou nada disso não. Assim, desse jeito não.
João Ferreira de Almeida, o tradutor da Bíblia, não traduziu a palavra de acordo com o texto original. No original não está escrito tenha fé em Deus, porque ter fé em Deus é crer. Jesus não estava falando de crer, ele estava falando de fé. No original do grego, Jesus estava dizendo: tenha a fé do tipo de Deus, a mesma fé que Deus tem. Deus, ele não crê, ele tem fé. E o que é fé? Convicção, certeza de que se eu falar para esse microfone, ele vai andar. Deus lhe deu o poder da palavra, você não usa. Fala isso para o teu irmão. Deus lhe deu o poder da palavra, você não usa. Tem gente que só usa a palavra para falar mal do outro. Ou então para tentar amaldiçoar o outro. Já viu isso? Eu vou amaldiçoar o fulano. Como é que ele vai me amaldiçoar se eu não sei nem o que ele está falando? Escuta uma coisa, irmão. Você não tem poder sobre a vida de ninguém. Você só tem poder sobre a sua vida. Ninguém pode amaldiçoar você. Não, ninguém, nenhum ser humano tem poder e autoridade para amaldiçoar ninguém. Nós recebemos poder e autoridade para abençoar, para abençoar, para abençoar, para dizer: você é uma bênção, você é uma bênção, você é uma bênção, você está abençoado, você vai receber, você vai receber. Abençoe! Diga assim para o seu irmão: pare de acreditar em bobagem. Creia na palavra de Deus. Jesus disse: tenha a fé do tipo de Deus. Quando a mulher hemorrágica foi até Jesus, ela simplesmente confessava a fé. Na hora que eu tocar nesse homem que eu nem conheço, que me falaram que o seu nome é Jesus, não sei onde ele está, mas vou até ele. 12 anos sofrendo, ela foi se arrastando para tocar em Jesus. E quando ela toca, o que acontece? O milagre. O milagre acontece por causa da sua fé. Ela tinha certeza: na hora que eu tocar, eu vou ser curada. Algumas pessoas perdem a cura porque acreditam em alguém que fala: você não vai ser curado. E eu digo assim: eu não estou nem aí por que você pensa, não me interessa. O pensamento é seu, a cabeça é sua. O que me interessa é o que Deus me falou, é o que Ele disse, é isso que me interessa. Nós temos que parar de dar atenção para o outro. Tem crente que diz assim: eu vou ouvir o fulano, ele me falou que eu não vou receber a bênção. Meu Deus, e agora? Agora pergunta assim na cabeça mesmo, só entre você e Deus: essa pessoa que me falou, o que é que ela tem na vida? Aí a resposta: nada. Essa pessoa faz o quê? Nada. Essa pessoa, ela inventa o quê? Só problema. Como é que eu vou acreditar num negócio desse? Uma pessoa que quer roubar minha bênção. Mas eu fiquei com medo. Opa! O medo é algo que neutraliza a fé. Vamos voltar novamente para o texto. Eu estou tentando explicar porque é muita coisa. Jesus, quando está ali curando a mulher e falando para ela, Jairo estava observando. Ele deve ter pensado: Jesus vai na minha casa e a minha filha vai ser curada. Ele curou essa mulher. A mulher veio de longe, tocou só nele e foi curada. Pessoas tocaram e foram curadas. Ele vai curar minha filha. Só que naquela hora chega alguém e fala: Jairo, não incomodes o mestre, a tua filha morreu. Aqui na minha Bíblia diz assim: Jesus, porém, ouviu as palavras que disseram para Jairo. O Senhor ouve cada palavra que alguém te fala. Ele ouviu as palavras. O que mais? Ele percebeu que Jairo ficou com medo. Por quê? Ele falou para Jairo: não temas.
Uma palavra dessa é uma palavra do inferno. Hoje eu ia com a minha esposa tomar café aqui próximo, onde está hospedado. Eu acho que ela lembra. A gente vai passando e vê uma mulher saindo do carro. Eu acho que é um hospital ali, né? Antes daquele mercadinho. A mulher saiu falando com alguém no telefone. Não foi que ela falou? Não tem mais jeito pra mim, né? Uma coisa assim. Não tem mais jeito pra mim, fulano. Tipo assim, na minha linguagem, já era pra mim. O exame do médico diz que eu tô morta. Você já imaginou? Você vai no médico, o médico fala: ei, vai pra casa, vamos pro caixão, tu tá morto. Toda notícia ruim produz medo. Muita gente está perdendo a fé por causa do medo. O medo derrotou Adão e Eva no jardim. O medo derrotou 12 espias quando foram espiar a terra. Eles olharam e viram que gigantes. Eles se sentiram igual um gafanhoto, sentiram medo. O medo é uma arma mortal que o diabo usa para roubar a tua fé, para te paralisar. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele ficou empolgado, né? Se ele pudesse falar em língua naquela hora, ele falaria. Mas ele não podia falar, porque Pedro ainda não era nascido de novo, sabia? Não, ali não. Não era nascido de novo. Só fala em línguas quem nasceu de novo. É verdade ou não é isso? É um dom do Espírito. Mas Pedro ficou empolgado e entusiasmado, olhou e disse: é o Senhor mesmo, mestre. Se for, deixa eu ir andando também sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro andou. Ele não era ilusionista não. Ele não era o David Copperfield ou Chris Angel, mas ele andou sobre as águas. Eu vi alguns vídeos de ilusionista. Como é que eles fazem para andar sobre as águas? É claro que eles têm vários métodos. Ele não usa só um. Aí lá está o Mr. M, está o Chris Angel, ou até o David Copperfield, que é um dos maiores ilusionistas. Porque ilusionista, irmão, não é o mágico que é usado pelo diabo, não. Ele usa só truque. Aí tá lá, ele andando sobre as águas, todo mundo olhando. Aí depois ele vai explicar como é que ele fez. Debaixo ali da piscina havia uma plataforma de acrílico grossa, preparada, transparente, e ele andava. Truque. Todo ilusionista sabe fazer truque, mas Jesus não faz truque. Jesus faz milagres. Aleluia! E Pedro começou a andar sobre as águas. E foi andando, mas a Bíblia diz e relata que de repente ele começou a afundar. Você está afundando na fé? Porque está com medo. Está com medo. Alguém disse que você não vai pagar a dívida, o Senhor disse que você vai. Alguém disse que você não vai passar na prova, o Senhor está falando, você já passou. Medo! O medo é tão miserável que de 10 pessoas ele derrota 8. Ele é um inimigo perigoso. Ele age na mente. Ele fica falando na tua mente: você não vai conseguir, você não vai conquistar, não vai dar certo, você é um bobo. Aí você fica paralisado. Já viu pessoas paralisadas, bispo? Eles entram em um lugar, numa casa lotérica, para pagar alguma coisa, sei lá, no meio do povão, né? Aí todo mundo olha para ele ou para ela, de uma certa forma, e a pessoa fica ali. Na cabeça daquela pessoa está dizendo: estão falando mal de ti, rapaz. Estão dizendo que tu é feio, que tu é ridículo, que tu tá magro, que tu tá gordo, que tu não presta para nada. A pessoa... Medo! Expulse o medo da sua vida. Não tenha pacto com medo, tenha pacto com Deus. Tenha aliança com Deus. O medo provém do diabo, e a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Jesus viu Jairo com medo. Ele percebeu e disse: não temas, Jairo, não tenha medo.
apenas creia. Continue crendo, Jairo. Ele estava crendo. Quando chega a notícia ruim, ele para de crer. Tem gente aqui que parou de crer porque a notícia ruim chegou. Porque começou a pensar muito. Irmão, se pensar muito desse dinheiro, eu estava rico. Eu penso muito. E às vezes eu falo para minha cabeça, para de pensar. Eu não vou nem te dar atenção. Porque pensa no negócio que pensa todo momento é a mente. Pensa, pensa, pensa. É ou não é? Ela não para de pensar, de pensar, de pensar o dia todo. Porque ela só aprendeu a pensar. E ela só pensa em cima da experiência que você teve. Quando você recebe uma notícia dessa, fica triste, porque a tua mente ou o teu cérebro vai acionar uma experiência ruim na tua vida. Aí tu vai chorar, vai lamentar, vai ficar chateado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O crente espiritual anda pela fé. O crente espiritual não anda pela experiência humana. Experiência humana vem do que vejo, vem do que ouço, vem do que toco, vem do que sinto. Jesus não era um homem emocional. Hoje nós temos um curso para ter inteligência emocional. Jesus não precisava disso. Eu até faço esses cursos, mas Jesus não tinha emocional assim não. No dia que disseram que Lázaro estava morto, Jesus foi lá depois de quantos dias? 4. Eu preguei numa igreja dizendo assim, lá em Manaus, olha como Jesus reagia diante de um problema. Ele não dava nem atenção. Fala, mestre, o discípulo teu Lázaro morreu. Ele não fez nada. Disse para os discípulos, vão ficar mais alguns dias aqui. Passaram 4. O que você faz quando recebe uma notícia ruim? Ai meu Deus, e agora? Fulano está no médico. O que eu faço? Não sei. Se você é médico, faz alguma coisa. Se for enfermeiro, também. Mas se não for médico nem enfermeiro, passe a orar. Porque a tua preocupação não resolve coisa nenhuma. Agora tem um tal do celular, né? Que a gente usa. Mas quando não tinha, lembra quando não tinha? Só tinha aquele telefone de pé duro na parede lá. Alguém morreu lá na Conchinchina, tu ia saber só ano que vem. Daquele, né? E tinha um bip também. É. Entendeu? Agora não, pessoa vai andando na rua, celular na mão. Carro, tá no trânsito, celular na mão. Pastor tá pregando, ele tirando foto. Não é pecado tirar foto, mas na hora de dar glória a Deus, joga o celular fora e dá glória a Deus. Vamos destruir esse medo hoje. Vamos destruir esse medo, vamos neutralizar o medo hoje. Você pode, você consegue, você é capaz, você pode, você consegue, você é capaz. Acredite, coloque isso na sua cabeça. Quem acredita que é capaz aí, dá um aplauso bem forte para Jesus aí. Forte, 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 forte. Jesus pega Jairo e vai em direção à casa dele. Mas ele leva a multidão? Não. Deixa a multidão. Você quer a bênção? Pare de andar no meio da multidão. Você não é técnico de futebol para ficar andando no meio da multidão. Crente que gosta de multidão só aplaude os outros. Que bênção esse pregador. Oh meu Deus, aleluia. Glória a Deus, é uma bênção. Tu também é uma bênção. Ah, ele prega bem, vai pregar também. Ah, ele fala a língua, você também pode falar. Pare de limitar o poder de Deus. Jesus deixa a multidão de lado e leva quem? Pedro, Tiago e João. Você quer que a sua fé, que Deus te deu, que é sobrenatural, venha se manifestar? Ande com pessoas ungidas. Pare de andar no meio da multidão.
ande com pessoas ungidas. Jesus disse: vem cá Pedro, vem cá Tiago, vem cá João, vamos comigo à casa de Jairo. Chegaram lá e o que encontraram? Um grande tumulto. Todo mundo chorava e dizia: a menina morreu, a menina morreu. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aqui nessa hora havia umas mulheres que eram pagas para chorar. As carpideiras. Pagavam as carpideiras para chorar. Nem conhecia a filha de Jairo. Chorando. Tem gente que chora por tudo. Até pagando chora. Essas mulheres eram pagas para ir para o funeral e chorar pelo morto. Eram chamadas de carpideiras. Carpideiras. Não é carpinteiras, carpideiras. Aleluia. Jesus chegou lá e estava assim, um grande tumulto. Olha o que Jesus faz. Eu gosto de Jesus, né? Ele não fica massageando o ego. Tá doendo, irmão? Ah, tadinho. Vai tomar o Buscopan. Tadinho. Morreu, filha de Jairo, morreu. Ah, tadinho. Jesus não era crente emocional, não. Mas antes de eu entrar aqui, vamos voltar para Lázaro, senão eu saio, né? Jesus chegou lá, 4 dias morto, a irmã de Lázaro, Marta e Maria. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, Maria, eu sou a ressurreição e a glória. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí o texto conta que Jesus chorou, não é verdade? Tem crente que lê assim: Jesus chorou porque Lázaro estava morto. Leia de novo que está escrito: ele chorou por causa da incredulidade do povo e disse: tire a pedra, tire a pedra. E agora, Lázaro, vem para fora. Quem é crente aqui que nasceu de novo, levanta a mão. Você tem a palavra de poder. O que você falar vai acontecer. Toda vez que eu venho para Salvador, eu fico hospedado ali naquela parte. Eu gosto ali daquela parte de Odina embaixo. Eu estava em casa um dia pensando, não tinha nem contado para minha esposa, contei hoje. A gente chegou de madrugada, viu aquele negócio aí, máquina da prefeitura, né? Estão fazendo aqui, vão fazer uma praça. E eu fiquei feliz. Aí Jesus falou: lembra do que tu pediu? Lembra que tu pediu? Tu queria uma praça aqui na frente. Eu pedi. E disse: eu quero uma praça com aquelas máquinas que faz ginástica. Porque quando eu estiver hospedado aqui, eu vou descer para fazer ginástica lá embaixo. Que eu não quero pagar. Não tem aquelas máquinas de praça? Vai ter lá. Aí Jesus falou: foi tu que pediu, rapaz. E vou contar mais uma experiência. Lá em Manaus, aqui também tem a C&A. Entramos na C&A. Entramos ali, quando eu vou passando na área de relógio, bispo, uma mocinha, ninguém conhecia, nem eu, minha esposa, ela fala: moço, você quer comprar um relógio? Eu falei: não, eu tenho esse aqui, tem um outro em casa, tenho 2 relógios, eu comprar outro é 3. Não, se eu ganho canivete, eu digo: se eu ganhar mais um, eu vou pescar. Brincando, né? Se eu ganho um canivete, ganho não sei o quê. Compre um relógio, pelo amor de Deus, que eu preciso vender um relógio. Ela disse para mim: como assim? Quantos relógios você precisa vender? Ela falou: 5. Quem tem fé, levanta a mão aí. Eu olhei para ela e falei: quanto relógio? 5. Era quase 7 da noite. Ela não tinha vendido um relógio, nenhum. Deus falou: você é um homem de fé? Eu olhei para ela e falou: você acredita na palavra que eu te falo agora? Ela olhou para mim: você vai vender 5 relógios agora. Eu falei: você não me ouviu, eu estou te falando, me dá a tua mão. Ela me deu a mão, eu falei: pega aqui, recebe a minha unção. Você vai vender 5 relógios agora que eu estou mandando. E eu vou voltar aqui com a minha esposa, você vai contar a bênção. Ela ficou alegre, nós fomos embora. Saímos do shopping, voltamos para cá depois de 2, 3 dias, sei lá. Mais ou menos, né? Ou um dia depois, não lembro. A gente voltou.
Lá vem ela alegre, me abraçou. Igual uma filha abraça o pai, eu abracei aquela moça, porque senti que ela estava precisando de carinho de pai. Você sabia que muitos jovens se suicidam porque vão para o suicídio porque o pai e a mãe não abraçam? Não dá amor. Abraça seus filhos. Diga que você ama seus filhos. Ela me abraçou a minha esposa e falou: sabe de uma coisa? Naquela noite, depois que o senhor saiu, eu vendi 5 relógios. E no outro dia, eu vendi 11 relógios. A palavra tem poder. Eu disse: eu vou trazer um livro para lhe dar. Outra vez que eu fui lá, peguei um livro, que a gente tem vários. Isso aqui é seu, leia. Depois que voltei de novo lá, ela já tinha lido o livro, já tinha dado para uma amiga dela, estava me contando uma história que tinha no livro, que eu nem lembrava mais. Ela disse assim: meu chefe quer lhe conhecer. Digo: por quê? Porque eu falei do senhor para ele. Eu digo: eu preciso fazer um curso de venda para vocês aqui, para ensinar como é que vende. Ninguém vende nada. Será que eu vou vender hoje? Será que eu vou evangelizar alguém? Será que eu vou ganhar alguém para Jesus? Eu vou entrar aqui nesse beco, nesse valado, nessa bocada e vou ganhar almas para Jesus. Eu vou falar do poder de Deus. Vai descer fogo, vai descer unção, vai descer poder e Jesus vai salvar. Por quê? Porque Jesus era otimista. Ele chega e pergunta: que negócio é esse aqui? Que choro é esse? Por que todo mundo chora? Porque a criança morreu. O que é que ele disse? A criança não morreu. Ela está dormindo. Parecia que Jesus era ridículo, né? A pessoa, você chegar no funeral, a pessoa está deitada, morta, e dizer: ela não está morta. Aí alguém vai dizer: é um humorista que mandaram convidar? Vai ter sessão de humor hoje aqui no funeral? Aleluia. Ela não está morta, ela apenas dorme. E a multidão que estava lá dentro riu de Jesus. Quando você anda no meio da multidão, eles vão sempre rir de você e vão olhar para você como um fracassado, como um derrotado. Que é um conselho: sai do meio da multidão, sai! Riram de Jesus. Jesus deu confiança? Deu não, porque Jesus não dá confiança para esse tipo de coisa. Ele levou o pai e os 3 discípulos subiram, que a menina estava no andar de cima, mortinha da Silva. Olhou para a menina deitada que tinha 12 anos, que ele disse a palavra profética: Talita come, menina, eu te digo, te levanta agora. E a Bíblia diz que imediatamente, na hora, naquele momento, a menina se levantou. Eu quero dizer para você que o teu milagre está aí agora, está sendo acionado, está sendo ativado. Recebe agora, recebe agora, recebe. Coloca essa mão para cima e dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Dá glória para receber, dá glória para receber. Diga: é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo: a cura é minha, a cura é minha, a cura é minha, a bênção é minha. Vai recebendo e vai dando glória. Não para de glorificar, não para de adorar, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. É o Evangelho do reino de Deus. É o Evangelho de milagres. Você crê nisso? Então fica de pé. Fica de pé agora em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que essa mensagem de hoje dá para salvar um estádio. Porque Deus falou. E você vai dar um passo de fé. Você vai fechar os olhos agora. Vai colocar a mão aonde a doença está. Se é a doença: pastor, eu estou com um problema. Então coloca tipo no coração. Problema familiar, problema com o filho, coloca no coração. Se é a doença, coloca agora a mão sobre a doença. Está na garganta, coloca na garganta. Está na coluna, coloca aqui na coluna. Onde tiver, coloca agora. Fecha os olhos e coloca. Coloca. Isso, coloca agora.
Colocou? Feche os olhos agora e diga assim: em nome de Jesus, eu coloco a minha mão sobre este mal, sobre esta doença, sobre esta enfermidade. E agora eu creio que o poder de Deus vai descer. Vai descer no meu corpo, vai descer no meu corpo, vai invadir o meu corpo, vai invadir a minha mente, vai invadir meu coração, vai agora, vai arrancar essa diabetes, vai arrancar esse mal agora da minha coluna, do meu estômago, dos meus olhos, vai arrancar agora, 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 agora. Não abre os olhos, não abre os olhos. Jesus está operando agora. Tem gente sendo curada agora, agora. Continua com os olhos fechados e as mãos aí. Eu estou mandando essa enfermidade sair. Eu estou amaldiçoando essa enfermidade. Ela vai ter que secar agora. Eu te amaldiçoo doença. Eu te amaldiçoo enfermidade agora. E digo ao teu corpo agora: seja curado. Seja curado. Seja curado. Começa a enxergar agora. Começa a ver. Agora. Glorifica. Abre a boca e adora, 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 adora. Adora mais alto. Adora mais alto. Mais alto. Isso, grita. Grita porque você está alegre, você está alegre, você foi curado. Grita, 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 grita agora. As mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve. Aleluia. Alguém está sentindo calor? É o som do corpo. Alguém está sentindo igual uma eletricidade. Uma eletricidade passando no corpo. É o poder de Deus agora. É o poder de Deus agora. Recebe mais. Recebe mais. Recebe mais. Recebe mais. Mais. Recebe. Recebe. Recebe poder de cura. Haverá milagre. Oh meu Deus. Dentro de mim. Oh meu Deus. Pra me dar a vida. Da glória. Que amanda, da glória. Você está curado. Você está curado. Eu declaro. Você está curado. Curado. Quer pular? Pula. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus Eita, minha Jesus. sorte. Sou milagre. Meu Deus. Estou aqui. Tem milagre aí, 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 tem milagre aí. Aciona a fé agora. A fé está dentro de ti. Ativa ela. Não tem saída. Grita bem alto, eu estou curado. Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Grita, eu sou uma bênção. Usa-me. Grita. Incomoda a multidão. Eu quero te servir. Usa-me. Meu Deus. Sou tua imagem. A dor foi embora. Usa-me. A dor foi embora. Procuradora foi embora. O caroço desapareceu agora. Procura. Foi embora. Jesus chegou. Quando Jesus chega, a doença vai embora. Quando ele chega, a enfermidade bate retirada. Vai embora. Dá glória a Deus. Diga: eu estou curado. Diga: eu sou uma bênção. Levanta a mão e diga: eu sou capaz, eu sou mais do que vencedor, eu tenho a bênção. Glorifica. Olha,
Quem recebe o milagre fica alegre, não é? Então você vai pular, pula, pula aí. Vai, pula, pula, pula. E diga, eu estou curado, 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 curado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, não deixa ninguém de fora. Não deixa ninguém de fora. Lá atrás, aqui na frente, aí no meio. Agora, a bênção, milagre, a bênção, milagre, a bênção, milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora dá um aplauso bem forte para ele. Bem forte para ele. Aperta a mão do teu irmão e diga assim, ó. Você recebeu o grande milagre. Isso, você recebeu o grande milagre. Aleluia! Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Amém! Amém! Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. Adorador. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, ninguém poderá calar a voz de um cor. Arabante oremas. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais, minha ausenta do teu olhar. Tu és o Deus, tu és o Deus. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as. Rasga, adore. Você foi curado. Deus te deu milagre. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenha uma voz de quem te adora. Adorar é o que sei, vocês. Adorar é o que sou. Nada pode